Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Nós estamos aqui dando continuação nessa revista do segundo trimestre que fala sobre o tabernáculo, a obra redentora de Cristo Jesus. E agora nós estamos na sexta aula, né, que tem o título As cortinas do tabernáculo. Lembrando a todos que na lição passada nós estudamos sobre a pia de bronze. A pia de bronze, queridos, ela trouxe para nós a simbologia de uma pureza, da santidade, e que nós aplicamos também na vida contemporânea, na vida cristã nossa, sobre essa santidade, essa pureza. E agora nós estudaremos sobre as cortinas do tabernáculo, que também vai trazer para nós essa simbologia dessa presença de Cristo, dessa santidade, né? Então agora nós vamos passar para a Lívia, que ela vai dar continuação aqui no texto áureo. Texto áureo. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Verdade prática. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Queridos, aqui já no texto áureo, nós já temos grandes lições. Por quê? Porque Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 11, o apóstolo Paulo já falava de que esses tempos agora, que essas cortinas, que o tabernáculo do Senhor é uma figura para o nosso tempo de hoje. Queridos, então nós vamos aqui continuando a aula e sempre aprendendo e observando essa figura, né? essa simbologia do tabernáculo que Deus fez, né? E comparando agora com a nova aliança que está em Cristo Jesus. Então nós vamos sempre fazendo essa comparação. E aqui o apóstolo Paulo está falando, né, Lívia? Lê aí de novo o versículo, Lívia. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras. Olha, tudo isso que sobreveio como figura. Então a gente vai ver figurativamente que tudo aquilo que Deus fez agora na obra em Cristo Jesus. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E o ponto central dessa lição é que as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a nossa salvação. O primeiro tópico tem por título As cobertas e as cortinas do tabernáculo. A estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil, pois a montagem e desmontagem do santuário tinham de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida no deserto. Primeiro subtópico tem por título A coberta exterior. A coberta era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse atenção. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Queridos, nós vemos aqui nesse primeiro tópico, subtópico, que esses materiais que era feito, as cortinas ali do tabernáculo, era de uma pele de animais, né, rústicos, né, que não transmitia nenhuma beleza para que as pessoas viessem desejar, mas sim de uma resistência que resistia ali em qualquer circunstância que tivesse ali no deserto, né, Lívia? Sobre tempestade, chuva, qualquer coisa que viesse não ia deteriorar ou acabar, né? Então, mas não tinha uma beleza. Queridos, por que que Deus fez tudo isso? E agora, nessa lição, nós não podemos deixar de focar nessa figurativa, que é todo esse tabernáculo é figura da nossa vida cristã. Nós estamos fazendo essa comparação. E então, queridos, por que que Deus ele fez assim, com essa simplicidade? Porque o povo daquele tempo, né, Lívia, eles não tinham hoje o conhecimento que nós temos, né? Porque então Deus fez tudo muito simples para eles. Nós viajando aqui um pouco, a gente pode imaginar assim: por que que Deus fez com tudo simples? Porque Jesus, por que que Jesus sempre falava de parábola?
Jesus falava as parábolas para trazer uma simplicidade para o povo ali, que eles não iam entender. Mas agora nós, que temos já essa mente de Cristo, né, esse conhecimento, então Deus, ele sabe que nós tem essa capacidade de entender agora o que Ele quer. Por isso é que nós está pegando essa figurativa para nós buscar esse conhecimento. Aí, eles naquele tempo, eles não tinham estudo, então Deus pegava a pele de animal, colocava de uma cor, e aquela cor simbolizava lá no céu, né, o azul. Então todas essas coisas Deus fez com simplicidade para aquele povo da época, porque eles não tinham esse mesmo conhecimento que nós temos hoje. E aí Deus trouxe Jesus e trouxe essa comparação agora, porque ele sabe que eu e você, nós podemos ter mais facilidade de buscar esse conhecimento e entender que tudo é figurativo agora a nossa salvação, que é em Cristo Jesus. Segundo subtópico, as cortinas internas. Por baixo da coberta exterior, havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho. Por debaixo das peles de carneiro, havia outras cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem ser tingidas. Por último, havia uma quarta cortina, que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo, que era uma cortina feita de linho branco e fino. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul, e a visão dessa cortina lembrava o céu de glória. Queridos, nós vemos que toda essa figurativa, essa comparação, né, desse tabernáculo, dessas cortinas, traz nós toda essa lembrança dos céus de glória. Então, como a gente falou antes, que as pessoas eles não poderiam entender, mas Deus fez materialmente para eles ali, e para nós Ele fez nessa simbologia, para nós entender que todas aquelas cores ali eram as cores que estão lá no trono de Deus, lá na glória. E Ele trouxe para nós, e nós estudando e compreendendo, o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos mostrando todo, né, a sombra desse tempo, desse tabernáculo, trazendo para agora, para a nossa vida. Toda essa imagem nos aponta alguns símbolos importantíssimos. O primeiro, a coberta tingida de vermelho, aponta para Cristo e o seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. Olha só, o vermelho, né? Então cada cores ali traz essa simbologia. O vermelho traz, né, essa simbologia do sangue de Cristo, que é o que nos remiu dos nossos pecados. Então o sangue de Cristo, queridos, ali são 4 cortinas, né, que tanto era pelo lado de dentro também, como por lado de fora tinha as cortinas, né? Por quê? Porque o Evangelho também, ele é tanto por dentro, né, o Evangelho, como por fora. As pessoas que estavam lá dentro do tabernáculo estavam vendo aquelas cores, aquelas cortinas que simbolizavam o quê? Os Evangelhos. E as pessoas estavam lá fora também, quando chegava próximo lá, já via também ali aquelas cores, aquelas cortinas que simbolizavam também, né, uma pureza, uma salvação para aquelas pessoas que estavam em pecado. E como hoje também, o Evangelho tem que ser tanto para dentro, né, aqui do tabernáculo que é nós, como para o lado de fora. Então o Evangelho tem que abranger todos. Então por isso que tanto essas cortinas que simbolizavam lá o Evangelho para o lado de fora, para as pessoas que passavam via, como as pessoas que estavam dentro do tabernáculo também estavam sempre pregando esse mesmo Evangelho. O segundo símbolo é que as cortinas eram feitas de peles de cabras brancas sem serem tingidas, que revelam uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Olha o segundo símbolo mostrando essa pureza, né, do nosso Salvador. Porque Jesus, queridos, ele foi o único que não teve nenhum pecado, mas ele se fez pecador por nós. Então essa cortina de peles de animais branca com essa cor é porque simbolizava nessa pureza de Jesus ali dentro do tabernáculo, nas cortinas. O terceiro símbolo é que a última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus.
Queridos, então nós vemos aqui, né, nesse terceiro exemplo aqui, nós vamos ver sobre a revista, o que o escritor passa para a gente explicando sobre esse símbolo. A última cortina podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins. Queridos, nós vimos aí também essas cortinas que ficavam por lado de dentro, né, que era com linho fino, e esse linho fino ele traz também essa simbologia, né, de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus ele é comparado a essa pureza, essa santidade, né, como fosse um linho fino, né, e então essa cortina ela representa essa pureza, essa santidade, e ali na cada ponta dela tinha um nó. Quer dizer, nesse nó ficava como se fosse amarrotado, né? Porque ia fazer o nó e amarrado ali aquelas pontas dessa cortina. Imaginamos uma cortina, né, de um linho fino, bem branquinha mesmo. E agora você pegar ela e amarrar as pontas, quer dizer, vai amarrotar, né? Vai amassar ali. Mesmo ela sendo pura, agora vai ficar amassada. Representa o quê? Jesus, ele quando estava aqui, ele não teve nenhum pecado. E ele é puro, então é comparado com essa pureza do linho fino, com essa pureza, essa raridade. Mas Jesus também, queridos, ele foi moído, ele foi amarrotado, como se fosse aquelas cortinas ali amarrotada. Jesus também foi moído na cruz do Calvário, por mim e por você. E por fim, o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. O tabernáculo simboliza não, ele é feito aqui a morada de Deus. É como se está lá no céu e Deus fez aqui na terra também, aqui simbolizando o tabernáculo, a morada de Deus. Então imagina aonde que Deus queria estar, no meio do povo, no meio do povo. Então ele fez que ele como ele está lá na glória, não, eu quero estar no meio do povo. Então ele veio aqui também e fez. Que lindo, amados, que lindo a gente imaginar que Deus também fez aqui na terra esse tabernáculo. Então, do jeito que estava lá no céu, nós imaginamos que ele fez aqui, com todas essas cores, com todas essas simbologias que nós vimos, ele fez aqui na terra também. E tudo isso já era simbolizando a obra redentora de Cristo Jesus. Tudo isso representa em Cristo Jesus. O segundo tópico, o cortinado do pátio do tabernáculo. Primeiro subtópico, a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Queridos, então nós vimos a simbologia descritiva do tabernáculo. Nós já falamos antes, e olha só, que todo esse tabernáculo, todas essas cortinas, traz essa sombra, né? Quando a gente vê o tabernáculo, a gente imagina que tudo isso se apresentando em Cristo Jesus. Tudo isso se cumprindo, né, em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que eles fariam ali, os pecadores, né, que chegava na porta do tabernáculo, aí tinha aquelas cortinas, vinham trazer sua oferta. Então, hoje, nós fazemos tudo isso em Cristo Jesus. O segundo subtópico, o significado de separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio, e havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha por objetivo... Então, queridos, nós vemos aqui essa simbologia do tabernáculo. Quando as pessoas chegavam ali para oferecer seu sacrifício, tinha a cortina que estava separando aquela pessoa ali que ainda estava se sentindo impura. Aí quando ela adentrava ali dentro do portão do pátio, ainda tinha a outra cortina que era do Santo dos Santos, aonde o sacerdote ali já estava se purificando, né? Se purificando. Então, essas cortinas, elas separavam esse pecador. Então, quando ele entrava ali, ele oferecia o seu sacrifício, aí ele já começava, né, fazer ali o seu ritual e ele passava já ter acesso, né, adentro ali do tabernáculo, que essas cortinas faziam a separação do pecador, do impuro, né, até o momento que ele fazia o sacrifício dele. Aí ele já tinha, né, já recebia de Deus essa graça, e ele então agora poderia ali continuar diante da presença de Deus. Então, essa cortina de linho fino, torcido, ela tinha por objetivo fazer
a separação dos pecadores. Então aqui há uma distinção importante que deve ser feita em relação à antiga aliança. Na nova aliança, a Igreja de Cristo ela não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, que confessa o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Glória a Deus. Nós sabemos que na antiga aliança tinha o tabernáculo, tinha o pátio, e tinha essas cortinas que faziam essa separação. A pessoa estava lá, ele entrava ali dentro, oferecia, e aí ele já estava recebido como uma pessoa já santificada, né? E agora, queridos, agora no Novo Testamento, qual é essa santificação? Essa cortina, que essa é uma cortina de linho fino que fazia a separação. Ela é torcida, que foi o que eu falei, que torcida é se apresentando Jesus, né? Que ele, como ele é puro, essa cortina também é pura, e Jesus ali agora, ele foi torcido, ele foi moído. Essa cortina também representava, né, essa santidade que era nas pontas, era torcida. E agora fazia separação do pecador. Só que ali, quando ele chegava, tinha essa cortina, mas ele apresentava aquele novilho, aquele sacrifício ali. Agora, esse sacrifício que foi feito por nós foi Jesus. E essa cortina agora, que ela não existe mais, mas essa cortina agora é Jesus. É a pureza, é a santidade que está em Cristo Jesus. E nós adentramos agora por essa porta que é Jesus, e essa cortina também, que representa a pureza, que é Cristo Jesus também. Nós entramos por ele, entramos pela palavra, e a palavra nos lava, como diz na outra revista, na outra aula, e a palavra nos purifica, e agora também nós encontramos puro, né, pela palavra, se encontramos limpo, que a palavra nos redimiu, e que é Jesus, aí nós entramos ali agora que ele faz essa divisão do pecador. Então, o evangelho são para todos, todos os pecadores têm direito a essa salvação, porque Jesus, ele tem essa chegada para todos, porque ali o pátio ali do tabernáculo é para todos que chegassem ali ia ver que estava ali o tabernáculo, mas aqueles que entravam, né, ali para se oferecer. Agora aqui, a palavra de Deus é para todos também, é pregado para todos. Jesus veio para salvar todos. Agora, nós temos que adentrar, né, dentro dessa cortina, e Jesus então, ele perdoa nossos pecados. Qualquer pecador, não existe tamanho de pecado que Jesus, né, que ele não nos purifica, ele nos perdoa de todos. E a partir desse momento que o pecador, ele se arrepende, porque é para os pecadores, sim, mas o pecador que se arrepende. O céu, todo esse tabernáculo, apresentando toda essa santidade, é para os pecadores, sim, mas o pecador tem que se arrepender. Ele tem que se arrepender e saber que Jesus, ele fez tudo isso, toda essa obra redentora, por mim e por você. Então a salvação, o evangelho, é tanto para fora, para todos lá fora, como para nós aqui dentro. Então o evangelho abrange todo mundo. Nós encontramos abrigo no Senhor, porque ele nos recebe, ele recebe qualquer pecador, desde que você reconhece que é pecador e que ele tem poder para nos perdoar. Então, assim, fazendo uma comparação, como nessa revista nós estamos fazendo uma comparação da antiga aliança com os nossos dias contemporâneos, antigamente as pessoas precisavam então trazer sacrifícios para que pudessem então ter os seus pecados redimidos, ou seja, hoje nós temos Jesus que ele veio e ele fez o sacrifício por nós, ou seja, ele faz essa separação entre o pecado e a pureza. Então, a partir do momento em que nós decidimos fazer o sacrifício, ou seja, a partir do momento em que nós nos rendemos aos pés do Senhor, nós recebemos abrigo e proteção deste pecado. Então, nós somos limpos e puros através do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico, o significado da santidade. Santidade é a separação absoluta do pecado e dedicação exclusiva a Deus. Por isso, as cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam santidade. Então, queridos, nós vimos que essas cortinas trazem essa simbologia de santidade. Então, tudo que nós vemos no tabernáculo, na velha aliança, todo esse tabernáculo representava essas cortinas, a santidade. E tudo que nós vemos em Cristo Jesus, nós vemos que ele representa para nós o quê? Essa santidade. Mas nele nós encontramos
refúgio para nossas almas, porque Ele que nos perdoa e Ele nos lava. Então, essa santidade que nós não conseguimos em nós mesmos conseguir, mas nós conseguimos em Cristo. Nós, né, Lívia? Nós conseguimos na palavra. Porque a palavra, ela nos santifica, porque ela é Jesus. Ela nos lava, ele mesmo nos lava para Ele. Ele nos lava e nos recebe agora como limpo, como puro, dentro da palavra. Terceiro tópico, as cores das cortinas do tabernáculo. Primeiro subtópico, o significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Glória a Deus. Queridos, a gente vai vendo assim e a gente vai ficando alegre de saber que o significado, né, que tem ali daquele tabernáculo. Porque tudo aquilo ali faz a simbologia lá do céu. Como seria ali na glória. E quando aquele sacerdote, eles estavam ali dentro ali, aquela pessoa chegava ali, eles sentia, né, estava ali, porque ali na verdade é a morada de Deus, né, o tabernáculo. Então ali, tudo ali, que aquelas cores, eu creio assim, né, quando a pessoa sempre estava lá, e quando ele chegava, ele vendo aquelas cores, como eles não, vamos dizer que eles não têm o conhecimento que nós temos hoje, mas quando ele chegava através das cores, eles entendiam ali, recebiam ali a presença de Deus. Eles entendiam que ali, naquelas cores ali, eles estavam vendo a presença de Deus. Então, essas cores, elas estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Então, nós temos aqui 4 cores. A primeira, o azul, a segunda, a púrpura, o terceiro, o carmesim e a quarta, o branco. Então, no nosso segundo subtópico, nós vamos falar sobre a cor azul celeste, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 16. É uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e sua divindade. A cor azul se mostra a cor ali no céu. Como que é? Aí eu fico imaginando assim, sabe, querido? Quando nós olha para aquelas cores ali, sempre está falando assim, não, Deus, o trono de Deus é assim, é dessa cor. A presença de Deus é linda assim. Então toda vez que eles viam ali essa cor azul, representando ali a cor do celestial. Terceiro subtópico, a cor púrpura, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 16. A púrpura era um tecido roxo, obtido de moluscos que estão nos fundos dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta para o futuro. Em relação a Cristo, a cor é uma figura da realeza e divindade de Jesus. Então a cor de púrpura, ela traz essa, né, cor de realeza, a divindade de Jesus, né, divino, de rei. Então essa cor de púrpura, ela traz para nós essa simbologia. O quarto subtópico traz a cor escarlate, ou seja, carmesim, que se encontra também no livro de Êxodo, capítulo 16. O carmesim é uma cor de sangue vermelho vivo. Se por um lado a cor projeta o Calvário, por outro ela aponta para a glória vindoura do reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, essa cor aí, carmesim, é interessante que ela aponta o quê? Nós lembramos do carmesim, quando nós lembramos do carmesim, nós lembramos do Calvário. O que Jesus passou ali no Calvário, né, quando foi ali na cruz, que o seu sangue derramou ali, o sangue carmesim, aquela cor, e representa também o poder, um poderio, a vinda de Jesus, a futuro que nós vamos receber ele, porque Jesus está vindo com todo o poder, e o seu sangue, né, que nos dá essa vitória. Então a vitória que está em Cristo Jesus é o sangue dele que nos dá essa vitória, que é essa cor de carmesim. E por último, quinto subtópico, a cor branca do linho torcido. Em ponto anterior, tratamos dessa cor para falar da santidade de Cristo. Num sentido especial, o linho torcido é o tecido rústico e batido que lembra a humanidade de Jesus e seu sofrimento em nosso lugar. Queridos, essa cor de linho
branco, torcido, fala aqui nessa leitura, que traz assim uma simbologia do que era Jesus humano, né? Porque Jesus, nós sabemos que ele é Deus, e agora nós vemos a parte humana dele. Então essa cor é uma cor rústica, porque lá Isaías diz lá que ele não tinha nenhuma formosura para alguém olhasse para ele e desejasse. Então esse linho fino, a gente imagina que é uma cor, foi ali uma cor rústica, né? Que simboliza essa humanidade que Jesus deixou todo o seu reinado, a glória, para estar aqui no meio nosso, né? Sendo homem, sofrendo, né? Passando por tudo aquilo que nós passa, ele passou por tudo isso. Então, essa cor aí simboliza essa humanidade em Jesus Cristo. Quando ele se fez carne, né? Que a Bíblia diz que ele se fez carne, aí essa cor simboliza quando ele se fez carne e habitou no nosso meio. Queridos, é interessante nós entender aqui que nenhum tipo de pecado pode impedir você se chegar a Deus. Porque Jesus, ele é esse caminho, Jesus é esse acesso. Antes, a pessoa tinha que fazer um sacrifício ali para poder purificar dos seus pecados, para entrar na presença de Deus. Agora não, meu querido. Agora você tem todo o acesso através da palavra, através de Cristo Jesus, porque ele que morreu, ele deu a vida por você. Então, você não precisa de fazer nenhum sacrifício. O que você vai fazer é entrar na palavra, é conhecer Jesus, é se chegar a essa santidade, porque ele se fez santo por você, ele se fez pecador por mim e por você, ele que não tinha nem esses pecados que o povo tinha lá, que trazia os animais, tinha que trazer o animal, agora não, agora você não tem mais esse pecado. Por quê? Porque ele pegou os nossos pecados, ele pegou os meus, pegou os seus, pegou todas as suas dores, seu sofrimento e levou sobre si. Agora é só eu entrar pela palavra e alcançar essa graça de Deus, que é a nossa salvação. Então fica aqui essa sexta aula falando sobre as cortinas, né? E acompanha os nossos vídeos, acompanha aí, curte, compartilha. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e é isso aí. Até o próximo vídeo. Paz, queridos!